Vamos mudar de assunto. Logo no início desta edição, nós demos uma notícia que aconteceu exatamente na manhã desta segunda-feira. A Pfizer anunciou que sua vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19. Os dados iniciais foram obtidos do estudo da fase 3. O imunizante é desenvolvido em parceria com a alemã BioNTech. E sobre este assunto, para a gente entender melhor, conversamos com o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Renato Kfouri. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Lívia. Prazer falar com você, os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, doutor, nós temos então esse anúncio da farmacêutica Pfizer que sua vacina experimental é mais de 90% eficaz na prevenção à Covid-19. Então explica pra gente o que dizem os dados iniciais da fase 3 e também quantas pessoas foram testadas. Olha, os estudos de fase 3 envolvem dezenas de milhares de sujeitos, de voluntários, né? Serão 30, 40 mil. Os primeiros dados já acumulados, que foram anunciados hoje, lembrar que esse é um anúncio feito pelo fabricante, não há nenhuma publicação científica ainda a respeito, mostrou que já foram acumulando casos, especialmente entre aqueles que tomaram o placebo e não a vacina, o que está demonstrando até o momento, ainda não com um poder estatístico muito grande, que a vacina tem um potencial de proteção muito grande, em torno de 90%. Nós precisamos de mais dados, tanto para melhorar essas variações, ou a margem de erro dessa eficácia vacinal, quanto para conhecer a eficácia em diversos cenários, no idoso, no jovem, no diabético, bem como o desfecho, né? Se a vacina vai proteger contra infecção grave, hospitalização e morte. Mas, sem dúvida, são notícias bastante animadoras, né? Onde a gente já tem uma primeira análise, uma análise interina, e que nos permite avançar nesses estudos com mais expectativa ainda. É uma boa notícia. Doutor, você falou que esse é um estudo, um anúncio, né, feito pela farmacêutica e não por uma publicação científica. Eu gostaria de saber, então, o que é preciso para confirmar a taxa de eficácia para que o estudo seja, então, publicado em algum periódico científico? Para você entender melhor, Lívia, e os nossos ouvintes, à medida que você vacina metade da pesquisa com voluntários que recebem a vacina que é candidata e a outra metade recebe um placebo, nós vamos acompanhando e vendo quantos casos de Covid aparecem no grupo que está sendo estudado. E devido a essa proporção, a comparação do número de casos que aparecem entre aqueles que receberam placebo e aqueles que receberam a vacina candidata, que se determina a porcentagem de eficácia. Então, nós necessitamos de um tempo de aparecimento de casos de Covid suficiente para que essa vantagem, ou melhor, essa demonstração de eficácia apareça, sobreponha no grupo que tomou vacina em relação ao placebo. Então, isso precisa de tempo. Agora, uma primeira análise já nesse sentido já mostra, aponta, né, na direção de que a vacina realmente vai proteger. Agora, para darmos uma certeza estatística de quantos por cento nesses diferentes grupos, os dados, precisamos de mais indivíduos ainda acumulando nesses estudos, e depois desses dados sendo analisados, publicados nas revistas, em publicações científicas, que vão ser submetidos às agências regulatórias. Então, o registro da vacina está ainda um passo além. Antes disso, esses estudos, esses dados vão ser sistematizados, publicados em periódicos científicos reconhecidos, revisados pelos pares, que são comitês independentes, tanto no quesito de segurança como no quesito de eficácia, para uma posterior aprovação. Mas são dados preliminares excelentes, talvez o primeiro dado de fase 3 que nós temos entre todas as vacinas, né? Essa é a primeira informação. De novo, informação dada pelo produtor, não há nenhuma publicação, a comunidade científica não teve acesso a esses dados do estudo. Foi anunciado pelo fabricante que eles tiveram esses dados e certamente em breve serão disponibilizados para que nós tenhamos acesso e possamos avaliar com mais cuidado. Doutor, e das 47 vacinas que estão em fase de testes, apenas 10 delas estão na fase 3, que é a última fase antes de uma possível aprovação. E eu gostaria de saber o que essa vacina da Pfizer se diferencia das outras. Existe alguma tecnologia nessa vacina da Pfizer que nós podemos destacar?
Olha, Lívia, na verdade são mais de 200 vacinas candidatas, 47, como você frisou bem, em humanos, estudos clínicos que nós chamamos, e 10 dessas 47 na fase 3, que é a última fase, onde elas, além de demonstrarem já que são seguras ou que despertam uma resposta do nosso sistema imunológico, elas precisam demonstrar se funcionam, se protegem. Então, essas 10 vacinas hoje estão na fase última de desenvolvimento pré-licenciamento. A vacina da Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech, é uma vacina que usa uma metodologia genética. É um pedaço do DNA, na verdade do RNA, né, que a gente chama mensageiro, que vai induzir uma proteção, uma produção de anticorpos. Nós temos aí 2 vacinas com essa mesma tecnologia, chegando aí na fase 3. A vacina da Moderna, nos Estados Unidos, em parceria com o Instituto de Saúde americano, NIH, e a vacina da Pfizer com a BioNTech. Então, dessas 10, nós temos 4 diferentes tecnologias, 2 delas com essa tecnologia genética. Tecnologia bastante promissora, bastante inovadora também. E uma grande vantagem que essa tecnologia tem é esse processo, essa produção em série. São produtos sintéticos, não dependem de crescimento, de vírus, de biologia. São feitos em laboratório produtos sintéticos, o que traz uma grande vantagem em termos de quantidade de produção em curto espaço de tempo. E a desvantagem de uma vacina com essa característica, dessas vacinas genéticas, é que normalmente são vacinas congeladas, elas precisam ser mantidas a menos 70, a menos 80 graus, o que traz uma dificuldade logística de distribuição muito grande. Uma vez congelada, dura poucos dias, então, sem dúvida, será um enorme desafio para programas, especialmente em países como o nosso, termos uma vacina com essa característica de ser armazenada em congelamento. Nossa rede de frio no Brasil não está preparada para, vamos dizer, disponibilizar. Em nossas mais de 35 mil salas de vacinas aqui, não temos, infelizmente, condições de armazenar produtos congelados em larga escala como essa. Mas talvez seja aí um outro desafio a ser enfrentado pelo nosso programa de imunizações. Doutor, agora pode ser que essa minha última pergunta seja um pouco ousada, mas com tantas candidatas, ou melhor, 10 candidatas à vacina, que estão aí na fase 3, gostaria de saber se podemos ter uma projeção de algum período, talvez no primeiro semestre do próximo ano, para que alguma vacina esteja pronta para a população? Essa pergunta não é ousada, Lívia, eu diria que ela é sem resposta, né? A gente hoje prometeu uma data de entrega para produtos que estão sendo testados, né? Eu acho que é complicado nós, vamos dizer, intuirmos uma data ou acharmos que será em março, fevereiro, janeiro. Nós já vimos políticos prometendo para setembro, outubro, dezembro, janeiro, e claro que a ciência precisa do seu tempo, ela não cumpre calendários eleitorais, tampouco calendários políticos em relação. Então vamos aguardar a ciência com calma, vamos continuar nos protegendo. Lembrar que as primeiras doses, quando chegarem, não serão para toda a população, serão para os grupos prioritários, então todos precisarão continuar se protegendo. As vacinas podem não ter uma eficácia de 100% e, consequentemente, o indivíduo vacinado precisará também continuar com outras medidas. Então, vamos dando as notícias boas, que esperamos seja o mais breve possível, que tenhamos aí, de maneira otimista, expectativa de termos vacina o mais rápido possível, mas dentro do tempo da ciência, o que nos permitirá ter produtos seguros para a nossa população. Então, esses usos, eles podem ser emergenciais de novas vacinas, mas nunca improvisados, experimentais. Temos que aguardar, e mais uma boa notícia hoje para nós seguirmos em frente com esses estudos. Doutor, hoje nós também tivemos uma notícia que o mundo ultrapassou os 50 milhões de casos de coronavírus, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Eu gostaria de saber o que o coronavírus nos ensinou até aqui. Olha, Lívia, nos ensinou muitas coisas, né? Foi um ano, acho que, muito difícil para todos, no mundo todo. A pandemia nos pegou de surpresa e em 10 meses, por onde ela passou, a tragédia e o número de pessoas infectadas e mortes só revelou quão despreparados nós estamos para enfrentarmos cenários como esse. É importante, eu acho que talvez um dos legados que a pandemia nos deixará
é que nós precisamos trabalhar em colaboração, a solidariedade entre os países, entre a ciência, entre as publicações científicas, entre os estudos clínicos, entre a comunicação, e agora com a disponibilização de vacinas. Se nós não entendermos que nós só controlaremos esta pandemia e as que virão, se nos associarmos, se as nações tiverem cooperação entre si, nós nunca venceremos essas batalhas biológicas contra esses vírus e bactérias, porque não adianta nada eu estar com o meu continente, meu país controlado, não adianta nada eu estar com a pandemia dentro da minha região controlada, se o meu país, o país vizinho tem aí os casos acontecendo, se a importação de casos continuar. Então, que talvez a pandemia nos ensine e nos deixe como legado é que nós precisamos, sim, de colaboração e que todos trabalhamos juntos. Nós conversamos com o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Renato Kifuri. Muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Obrigado, Lívia. Um ótimo dia a você, ótima semana também. Para você também.